nome é Cláudia Herber e este é o podcast Olhos no Mar. Hoje nós chegamos ao episódio 8 do nosso podcast Olhos no Mar. E a gente vai ter uma entrevista muito interessante com a Juliana Moron. Ela é MMO e cientista. Então ela vai fazer essa ponte para a gente dos episódios que foram apresentados com as observadoras de mamíferos marinhos que trabalham na indústria de energia e também com as observadoras de mamíferos marinhos que estão na academia. A Ju, no caso, ela embarca em tudo. Vamos conhecer essa experiência muito interessante. Juliana Moron, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Por favor, nos conta onde é que você está e o que você tem feito? Oi, Claudinha, prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu estou agora no Mar do Norte, num projeto entre o Reino Unido e a Noruega. E eu sou de Sorocaba, né? Sem saída para o mar, então fui aí cavucando, fazendo meu caminho para conseguir uma oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amo. E estou muito feliz hoje em dia de unir essa experiência da indústria e da ciência. Que bacana. Ju, conta pra gente esse navio, esse trabalho que você está agora, nesse momento, exatamente qual é o navio Mar do Norte que você falou, né? Isso, eu tô bem no meio, assim, tem muita plataforma aqui perto. A região é Sleipner, não sei como é que pronuncia, mas tem muita plataforma, vários outros navios. É sísmica, né? E eu tô fazendo tanto MMO quanto PAN, que eu acho que é bem bacana porque, assim, você não enjoa, né? Então faz metade do turno PAN, metade do turno MMO, e eu acho bem bacana. Eu adoro essa dinâmica também. E no caso, então, você está no setor do Reino Unido. Então, é muito curioso, porque a gente está nos dois setores. Então, a gente até anota quando está de um lado e de outro, porque além das legislações serem diferentes, né? No Reino Unido tem legislação, na Noruega é terra de ninguém, mas a gente está implementando a mesma legislação do Reino Unido para a Noruega, né? Isso é muito legal. E daí tem a questão também de taxação do trabalho. Então, na Noruega a gente paga imposto, no Reino Unido não. Então, a gente tem que anotar sempre certinho quando cruza, né, essa linha divisória. Isso é muito interessante, né? Trabalhar no Mar do Norte, aí de repente você está na Noruega, não tem legislação. Aí você está no Reino Unido, é uma legislação, não diria bem restritiva, mas é uma boa legislação, né? Eu também já fiz esse tipo de trabalho. Mas você está, então, para baixo, onde tem um monte de plataforma. Tem muito bicho aí? Claudinha, infelizmente não tem. A gente teve... Eu tô aqui tem um mês, exatamente, hoje faz um mês. E a gente teve só uma avistagem de porpoise, foi super rápido, não teve nenhuma detecção acústica. Eu até mexi no Vanguard, né? Ele estava com uma configuração super básica. Eu aumentei a taxa de amostragem para ver se a gente poderia pegar porpoise, mas até agora nada. Acho que talvez por ser uma área com muito ruído, né? Não sei. Fica aí Pode ser o tempo as também, hipóteses que a né? gente vai levantando. Que o tempo Também, tá porque ruim, me né? falaram, tá começando a ficar ruim. E o pessoal aqui, eles falaram que na outra rotação que eles vieram, eles viram OTA. Ai, que raiva. Parece que elas Acontece. ficam aqui do meio de maio até o meio de junho. Então chegamos atrasados. Mas o que é Eu bom, vi né? bastante Não orca aí tem. nessa área. Eu queria tanto. Eu vim pra cá cheia de sonho, achando que ia ver as orcas, mas não foi dessa vez. Vamos ver, né? Tem mais 2 semanas aí. Ainda tem tempo. Eu estava aí no Mar do Norte também, eu estava no cruzeiro de observação das baleias minks, e a gente faz observação de todos os mamíferos marinhos também, para contagem, para fazer a cota da caça de baleia na Noruega.
e o pessoal ficou bem surpreso da falta de observação de baleia mink esse ano comparado com outros anos. Então e a gente também teve muito tempo ruim, a gente teve que ir para dentro do fiord por causa de tempestade, esperar a tempestade passar. Às vezes dá isso, né? A gente está numa área e, infelizmente, o tempo não ajuda. Sei lá, aquele ano deu mexeu o sistema marinho, os bichos não estão na área, ou simplesmente, como você falou, É. é uma área com muita plataforma, muito ruído, os bichos evitam, né? Sim, o navio, porque é um projeto que tem mais dois outros navios. Um dos outros navios, eles viram uma mink essa semana, mas assim, essa semana, no início da semana principalmente, o tempo estava terrível. A gente ficou 4 dias no porto, porque a área mesmo de prospecção chegou a ondas de mais de 10 metros, ventos de 50 nós, assim. E daí eles tiveram a avistagem da mink quando o tempo começou a melhorar, mas infelizmente a gente não viu nada. É, faz parte, é um dos desafios do trabalho, às vezes ficar muito tempo no mar com pouca observação, né? Ah, nem falha, é um desafio, né? Porque você não pode deixar a peteca cair. Todo É. dia eu acordo pensando, é hoje. Hoje eu vou ver, hoje eu vou detectar alguma coisa. É, tem que ter a motivação que vem de uma coisa interna mesmo, não tem jeito, faz parte do trabalho. Eu acho que é um desafio também. A gente, nesse trabalho da Baleia Mink, a gente fica do lado de fora, né? Com vento na cara, um Uhum. trabalho mais físico, podemos dizer assim, né? Tem outro ritmo, outros shifts, porque a gente fica o tempo todo lá fora, e aí você passa 3 dias no vento frio do Mar do Norte, sem ver bicho nenhum, tem que ter muita motivação. A gente canta, é muito engraçado. A gente chama os bichos, canta para os bichos aparecerem, Ai, né? Tudo para manter o astral lá em tem que ser cima, assim, né? né? Sim, eu gosto muito também. Eu tô sempre, quando eu tô no visual, eu tô sempre escutando música, dando uma sambadinha ali, para manter o corpo quente também, né? Porque é chuva de Isso. vento na cara, e bora lá. É. Ju, conta pra gente então, como é que você começou nessa tua vida aí de observadora de mamíferos marinhos? Como é que foram os seus primeiros dias e a evolução dessa tua carreira? Então, eu fui fazer faculdade em Londrina, no interior do Paraná, que também não tinha saída para o mar. Eu queria muito ter passado na UFSC, mas aquele vestibular tenebroso, não passei. Fui para a UEL, me apaixonei pela cidade, acabei não pedindo transferência. E eu sempre quis trabalhar com mamífero marinho, né? Principalmente baleia e golfinho. E as pessoas até tiravam sarro da minha cara, né? Ah, vai fazer como? Não sei o quê. Lá no meio de Londrina. E o único laboratório que trabalhava com golfinho era um laboratório de parasita. E eu nunca me interessei muito por essa parte de analisar o animal morto, né? Eu queria trabalhar com animal vivo, em vida livre. Então, eu tenho uma prima que é zootecnista e ela trabalha no Museu do Mar, lá em Santos. Então, eu fui trocar uma ideia com ela, né? Tipo, como que eu começo? Ela me deu a sugestão de ir para o Aquário de Santos. Eu não gosto de bicho em cativeiro, mas foi meu primeiro contato, assim, a minha primeira oportunidade. Eu fiquei ali na parte de manejo dos pinguins. Muito divertido trabalhar com pinguim. São animais que eles resgatam, né? Que aparecem perdidos ali nas praias. E esse foi meu primeiro contato assim com a área. Daí depois eu fui no congresso, simpósio de biologia marinha lá em São Vicente. E lá que eu tive a oportunidade de conhecer os grandes projetos, né, da área de cetáceos do Brasil. Então teve palestra do projeto Baleia Franca, do projeto Baleia de Bart e do projeto Golfinho Rotador. O meu sonho era ir do Jubarte, mas você precisava de 6 meses disponível, né, para estagiar. A minha É, eu universidade, fiz meu curso, isso. ele era anual. Eu Então, o meu tranquei. curso, ele era anual. Eu não podia trancar 6 meses, era o Hum, ano inteiro. Só tinha
reprovado. Então eu fui para o golfinho rotador, mandei meu currículo e fiquei na torcida ali, fui selecionada. E Então eu vamos dizer comecei. que o Fernando de Noronha é um máximo, né? Que lindo começar ali com aqueles golfinhos que rodopiam no mar. Que início maravilhoso. Não, foi um presente para mim. Me apaixonei pelos golfinhos rotadores. Acabei fazendo meu mestrado e a minha graduação, né, com eles. Foi realmente um presente. Imagina, era um sonho para Fernando de Noronha, nem pensava. E foi muito bacana. Comecei trabalhando com fotoidentificação, fiz estágio supervisionado por 2 temporadas, em 2009 e 2010. Daí fui contratada quando eu me formei, em 2011, passei o ano lá. Mas eu não sei se você já trabalhou com ONG, é diferente, né? Eu achei que eu ia me formar e pronto, vou para pesquisa. E não é exatamente assim, né? O projeto Golfinho Rotador, ele é mais para orientar turista, a gente dá palestra, um pouco de educação ambiental, e eu percebi que eu queria fazer ciência mesmo, né? Eu queria coletar mais dados, eu queria descobrir mais coisa. Cada dia eu tinha uma pergunta diferente na minha cabeça. Então eu resolvi fazer mestrado e ainda não sabia assim para onde eu ia. Então eu descobri a bioacústica, e para mim foi uma paixão assim imediata, sabe? Para mim fez muito sentido. Eu sempre gostei de música, gosto de física, né? Então eu conversei com o professor Arthur Andriolo, fui prestar o mestrado, não passei de primeira, tive que prestar 2 vezes para conseguir passar. E fui fazer o meu mestrado lá em Juiz de Fora, que também não tem saída para o mar, mas com os dados coletados pelo projeto Talude, né, uma parceria com o Instituto Aquali, inclusive com o hidrofone que foi construído no Brasil, é o ALSET, que é Ah, que feito lá no legal. Instituto Aquali mesmo. Muito Sim, legal. E o Arthur é uma também é um matriz. super cientista brasileiro, né? Também foi um início de carreira científica com um suporte top de linha, né? Ah, é maravilhoso. E eu fico orientada pelo Marcos, o Marcos Rossi Hum, também, que também é uhum. antigo na acústica, né? Então, assim, foi perfeito para mim. E daí terminei o meu mestrado, ainda tive uma bolsa lá em Juiz de Fora, né? E durante o mestrado, como meus dados já tinham sido coletados, eu não ia para campo. E eu sentia muita falta de ir para campo, né? Imagina, tinha vindo de Noronha para campo todo dia, para só ficar analisando dados. Então, eu comecei a, a tentar estágios fora, né? Comecei ajudando as meninas lá do laboratório num projeto com boto cinza, né? Sotalha ali na Baía de Benevente, no Espírito Santo, o que foi muito legal Hum. porque é uma área que não tinha pesquisa, né? Tem muito trabalho com boto cinza ali no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo não tinha. Eu, Então, inclusive, fiz o foi meu uma mestrado de bioacústica com Sotalha, no Rio de Janeiro. Ah, então, olha que legal. É. E daí a gente fazia tanto visual quanto acústica, né? Lá na Uhum. Baía de Benevente, foi maravilhoso poder participar dessa coleta de dados. E eu consegui, né, também submetendo pela Marmã, essa lista de e-mail que é fabulosa, né, que a gente participa, tinha essa oportunidade de estágio em Portugal. Então, daí eu tive essa oportunidade, né, fui selecionada para ir para o projeto CETOS em Portugal, uma parceria com a Universidade do Porto, e a gente estava fazendo, na verdade, coleta oportunística a bordo de navio de carga. Então, foi uma experiência muito diferente. A gente fazia ali a rota Porto-Ilha da Madeira. Era para ter ido também para os Açores. Infelizmente, teve uma tempestade terrível. Não pude ir para os Açores. Eu até implorava, falava, pelo amor de Deus, você não está entendendo, eu vou coletar os dados. Deixe para os Açores, mas não teve jeito. Mas foi uma experiência maravilhosa, assim. Daí que eu comecei a passar dias no mar, né? Porque até então, em Benevente, a gente ia e voltava todos os dias para o mar. E em Portugal, não. A gente
chegava a passar 2 semanas, assim, né, embarcado. E daí eu tive uma bolsa de pesquisa lá com o Arthur, em Juiz de Fora, em 2015. 2016 veio o golpe, né? Começou a gente ter dificuldade para renovar a bolsa no Brasil. Então eu fui atrás de fazer os cursos para começar a trabalhar embarcado e dei a sorte de estar começando o monitoramento de PAN, né, no Brasil. Era um momento que estava crescendo, então para mim foi muito bom que eu já saí formada, né, especializada em bioacústica e já entrei no mercado de trabalho. Muito legal essa experiência. Estou chocada assim, com as nossas similaridades. Você no Mar do Norte, eu estava no Mar do Norte, você fez mestrado de bioacústica, eu também fiz, com golfinho da Baía de Sepetiba, que também, para mim, é super importante essa coisa da observação visual com a acústica. Não só o monitoramento passivo, isso me interessa mais do que simplesmente o som. Eu sou fascinada pelo som também, mas eu acho que essa a percepção do que o som está sendo, como o som está sendo desenvolvido no ato, né? A coisa mesmo do comportamento animal de forma geral. Muito interessante. E essa tua, que eu também fui do mestrado, eu fui para a sísmica, na época não tinha acústica, mas estava começando o monitoramento a bordo do navio sísmico, né? Então, assim, não existia praticamente protocolo no Brasil, foi uma coisa assim que eu participei muito de início, um pouco do que você participou em termos da acústica, né? Desse início da acústica no Brasil. Eu já estava aqui na Europa, inclusive fiz vários contatos para colocar equipamento nos navios da PGS, porque eu tinha tentado isso durante anos, e não tinha conseguido, porque como não era exigência, se não exige, não se faz, né? Uhum. Mas muito legal essa tua trajetória aí. Então você agora está já desde 2016 embarcando direto como MMO. Isso, como MMO e PAN, né? Então, 2016 eu fiquei mais na sísmica. Em 2017 eu fui chamada para participar do projeto de monitoramento de cetáceos da Bacia de Santos, né, o PMC. E para mim foi uma escola, assim, né? Porque a biodiversidade que a gente tem ali na Bacia de Santos, nossa, nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginaria que eu ia ver a diversidade de bicho que eu vi ali, né? E que nem você falou, a gente poder ter o visual com o acústico trabalhando juntos é perfeito. É uma pena que fora do Brasil a gente tem normalmente ou um ou outro, né? O visual é durante o dia e o PAN é durante a noite. Porque quando você une as duas ferramentas, assim, é maravilhoso, porque daí você correlaciona o comportamento, você consegue ver, às vezes estão fazendo uns sons diferentes, daí você vai ver, olha, tem filhote no meio do grupo, né? Então, será que ele está aprendendo a vocalizar? Assim, fantástico, sou muito grata. Fiquei 3 anos no PMC e depois disso eu comecei a embarcar fora do Brasil. E Ah, daí, desde essa 2019, que eu experiência do venho. PMC deve ser muito interessante, deve ter sido muito legal. Você, a Cami e a Dai, né, vêm dessa experiência fantástica. Sim, o primeiro embarque que eu fiz, tava eu, a Cami e a Dai no PMC. Então foi muito legal trabalhar com elas. A gente ainda precisa trabalhar junto, né, eu e você. E, mas foi maravilhoso, não só pelas relações humanas que a gente construiu, né, mas por todo o aprendizado. E a Ocean Whisper já nasceu dessa história aí? Teve uma sementinha? Conta um pouco da história da Ocean Whispers, que é a empresa da Ju, com a Dai e mais um sócio, não é isso? Isso, o Léo, que também estava no PMC. Aconteceu que o meu primeiro embarque no PMC, eu fui na parte visual, né? Mas eu já estava louca para ir para acústica, né? Que é a minha paixão. Daí fui lá, fui conversando, conversa aqui, conversa ali. Cheguei no Alexandre Paro,
que era o coordenador embarcado de acústica, e pedi, por favor, da próxima vez me põe. E a Camis, ela queria ir para o visual. Então, o que aconteceu? No próximo embarque, na próxima temporada, a Camis foi para o visual e eu fui para a acústica. E daí eu fiz o embarque, eu, a Day e o Léo. E a gente se deu muito bem, assim, sabe? A gente formou laços, assim, muito fortes desde o começo. E o Léo estava para começar o mestrado dele em bioacústica. Ele fez no Rio também. E daí a gente começou a pensar, né, os três apaixonados, o que a gente pode fazer com esses dados, né, e como a gente pode divulgar isso. Daí a gente fez um primeiro trabalho, apresentou na Bienal, na Espanha, em 2019, e depois disso a gente saiu do PMC, né, foi cada um, o Léo foi trabalhar embarcado em Abu Dhabi, eu e a Day, a gente começou a sair fora do Brasil, as duas foram para o Suriname, eu fui numa pernada, ela foi na outra. Então, a gente queria continuar utilizando os dados coletados, né, e divulgar, a gente pensando, gente, como a gente vai fazer isso? E também fazer parceria com a universidade. E daí que a gente pensou em formar esse grupo de estudos, né? E até então tem dado super certo, a gente tá com uma parceria bem bacana com a UFRN, que é onde eu estou fazendo doutorado, né, lá no Laboratório de Bioacústica com a Renata Souza Lima, que também é assim, a mãe da bioacústica, né, no Brasil. E a gente está também trabalhando com o Arthur Andriolo, em Juiz de Fora, com dados coletados da sísmica de Steno, bredanenses. A gente está finalizando aí, vai sair um artigo em breve, se Deus quiser, início do ano que vem, vamos submeter esse ano. A gente também está com outro trabalho de pseudorca, que também foi coletado na acústica, 6 horas de gravação. Então, tem muita coisa boa vindo pela frente. A nossa ideia é fazer isso, é pegar os dados coletados pela sísmica, que muitas vezes são dados muito bem coletados, né? Isso também é importante. O dado ser bem coletado, o equipamento ser bom, a pessoa que está coletando o dado saber da riqueza daquilo. A gente tem essa biblioteca acústica, né, que o IBAMA está fazendo também. Então, utilizar esse banco de dados, fazer parceria com as universidades e divulgar. Tem muita coisa Super boa para concordo, é colocar aí. muito importante isso. Quando eu estava trabalhando no Brasil, eu publiquei vários dados de observação visual. Inclusive, a gente não, né? A Everest, com a PGS, fez um livro de 10 anos de observação e vários dos trabalhos que eu tinha apresentado nos congressos se tornaram capítulos desse livro. Então, assim, é muito fundamental, porque como é uma plataforma de oportunidade de observação e gravação de som agora, né? É muito particular, porque nenhuma universidade tem dinheiro para manter esses navios todos no mar. Então, a gente, além de poder conservar os bichos, a gente poder conhecê-los, é muito importante e é muito necessário. Eu, assim, dou parabéns para vocês, porque esse trabalho realmente, assim, muito legal. A Ocean Whispers, eu acho que tem, assim, muito que contribuir. E é legal porque vocês estão realmente fazendo essa ponte, que eu acho que muitas vezes os técnicos, principalmente aqui na Europa, que nem sempre são universitários, uma galera com background, né, mais científico, acaba perdendo esse dado, ficando um pouco perdido. Então, eu acho que é um trabalho de resgate, é um trabalho de pesquisa e é um trabalho de conservação, porque a gente só vai conseguir melhorar as metodologias à medida que a gente consegue utilizar o que já tem e ver, não, isso está dando certo, isso não está dando certo, né? Então, também tem essa parte Não. da melhoria do próprio metodologia do que a gente está desenvolvendo, né, a bordo dos navios. Sim, com certeza. E eu me sinto realizada profissionalmente quando eu consigo juntar tudo, sabe? Eu gosto da coleta de dados, mas para mim é importante analisar, publicar, levar isso para congresso, né? E não ficar também só na comunidade científica, né?
Porque a população precisa saber disso também, até para ajudar a gente a exigir melhoras, né, na conservação. Então, a gente também está com uma parceria muito bacana com a Deep Voice. Eles estão trabalhando com inteligência artificial, né, para reconhecimento das vocalizações das espécies, e a gente está trabalhando com eles nesse trabalho de pseudorca. Então, tem Que muita coisa bacana vindo pela bacana! frente. Uau, muito legal. Ju, muito legal essa tua experiência, essa tua trajetória, a sua permanência tanto no trabalho prático de conservação, como também esse teu trabalho de investigação, essas tuas perguntas, né? Porque a bioacústica, ela é encantadora porque ela é um trabalho muito novo. Apesar da gente já ter muita tecnologia, parece que em termos da bioacústica a gente ainda está engatinhando, ainda tem tanto para aprender, tanto para se descobrir, né? E eu acho muito inspirador assim ouvir que você fez essa trajetória e está conseguindo manter esses dois aspectos na sua experiência profissional. Então, pegando um pouco esse gancho, conta para a nossa comunidade como é que é o seu trabalho em termos de rotina, de equipamento e aquilo que você acha assim que é mais legal e mais desafiador no seu dia a dia como observadora de mamífero marinho. Clau, é um trabalho que exige muita dedicação, assim, sabe? Exige muito investimento, não só profissional, pessoal, né? E de dinheiro também. Para você ter ideia, fora do Brasil, você sabe, né? A gente tem que adquirir o nosso próprio equipamento, né? Então tem que investir numa máquina fotográfica bacana, num binóculo reticulado de preferência, né? Porque senão o pessoal fica com aquele stick ali, que eu não entendo até hoje como é que eles acham que estão calculando alguma coisa, né, gente? Não é nem tupiniquim. Vou valorizar o Brasil. Mas, enfim, são coisas que são caras. Um equipamento de proteção adequado, uma bota, né? Então, que nem aqui no Mar do Norte, aproveitei o mau tempo, desci e fiz uma compra de um casaco de chuva adequado, sabe? Então, a gente está sempre investindo, né? Então, é um trabalho assim que ele exige bastante dedicação, flexibilidade, paciência, né? E investimento. Eu comecei a trabalhar com cetáceos em 2009 e o trabalho me ensina também, né? Isso, a ter paciência. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Quando eu terminei o mestrado, eu queria entrar direto no doutorado. Não deu certo, né? Eu queria uma pessoa assim com aspirações leves também, né? Eu queria fazer doutorado fora do Brasil com bolsa. Deu tudo errado. E que bom que deu tudo errado, sabe? Porque isso acaba fortalecendo a gente também e amadurecendo, né? Eu amadureci muito e agora que eu finalmente estou no doutorado, eu vejo que bom que eu não entrei logo depois do mestrado, sabe? Que bom que eu tive essa experiência na indústria, no mercado de trabalho, tanto que eu valorizo muito e estou fazendo o meu melhor para poder conciliar as duas coisas, né? A CNPq e a CAPES também agora eles estão tendo mais flexibilidade com os trabalhos que você pode ter, tendo bolsa, né? Então, é isso, é um trabalho muito sério, né? Por exemplo, estou aqui há um mês sem ver nada. Eu vim de um trabalho da Costa do Marfim, e lá também a gente teve bem pouca detecção visual, assim, né? Detecção acústica, nossa, já faz um tempão que eu não tenho uma boa detecção acústica. Então é isso, é saber da importância do seu trabalho, é valorizar, né? Que nem a gente estava falando. A coleta de dados offshore é super cara, então tem que ser levado a sério, não pode desanimar, a gente está lidando com vidas, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande e cumprir isso de maneira leve, né? E acreditando no Uhum. seu trabalho. São vários desafios, desde o desafio de ter um recurso para poder investir no equipamento,
até o desafio de estar embarcada e saber que pode ser que não tenha bicho. E aí você investiu, né, naquele equipamento para poder fazer o registro fotográfico, para poder fazer a mitigação, e aí de repente você não usa o equipamento porque simplesmente não tem bicho naquela área, e isso faz parte do trabalho. Então, essa paciência, essa flexibilidade consigo mesmo, né? Eu também sou super ansiosa, eu acho que é um exercício estar no mar para diminuir a ansiedade, dar uma baixada, porque a gente está em contato com a gente o tempo todo, né? Então, é muito importante essa flexibilidade e essa paciência com os outros também, porque você não pode, de repente, estar irritado porque não tem bicho. E aí você está convivendo com um monte de gente naquele ambiente enclausurado, já está todo mundo meio irritado porque também não tem bicho, mas faz parte Uhum. manter, né, essa motivação. Eu Claro. acho também que é importante você não deixar a peteca cair, sabe? Eu vejo, infelizmente, eu vejo muita gente que, não tem bicho, então eu vou ficar aqui mexendo no celular, eu vou ler um livro, sabe? E, pois Fico é complicado. revoltada com Então, esse tipo de atitude. Eu, mesmo quando eu não trabalho como MMO líder, eu chamo atenção, porque eu acho que é, é feio para a equipe, acho que interfere no trabalho, no exatamente. respeito que a gente tem a bordo, porque tudo bem, não tem É. bicho, mas pode ser que apareça, e o trabalho a gente é pago para isso, né? Não, exatamente. E a gente que tem esse background assim da ciência, né? A gente sabe que não ter dado também é dado. Então tudo é importante, né? Isso pode depois virar um trabalho científico. Tudo tem muito potencial, então a gente tem que aproveitar, né? Exato. Ô Ju, e conta um pouquinho para a gente sobre a sua pesquisa propriamente dita. O que que você, quais são suas perguntas? Como é que você está desenvolvendo esse seu trabalho de doutorado? É doutorado em? É em ecologia, lá Hum. na UFRN, né? Então eu faço parte do laboratório de acústica da professora Renata Souza Lima, lá em Natal. E o meu projeto, na verdade, a ideia é usar tanto dado já coletado da sísmica, dado de qualidade, né? Igual a gente estava falando da importância de ter bons dados coletados, então eu vou entrar em contato com o IBAMA, eu comecei o doutorado agora, né? Abril, Ai, que legal. para pegar dados assim concisos, né, com confirmação visual inicialmente. Eu quero construir um catálogo de identificação acústica para espécies, porque no PMC, principalmente na experiência, a gente conseguiu perceber que tem alguns padrões, né, acústicos para algumas espécies, e muitas vezes também tem alguns sinais que você percebe que são muito semelhantes entre as espécies. Então, eu quero ver o que, que é específico para cada espécie, né? O que, que é padrão e o que, de repente, elas podem estar compartilhando, né? Um sinal acústico ali meio parecido, porque, na verdade, é uma linguagem entre eles, né? Uhum. Dependendo, por exemplo, da distância que um golfinho está do outro, ele vai assoviar, ou ele vai fazer clique, ou então ele vai fazer um som pulsado explosivo. Então, eu quero criar assim uma base de dados nesse sentido. E uma outra pergunta para mim também que veio até a partir da indústria, eu quero saber se é possível a gente fazer uma estimativa de tamanho de grupo a partir dos dados acústicos. Eu não sei nem se você já passou por isso, mas quando eu estava nos Estados Unidos, aconteceu diversas vezes, inclusive na planilha de operações, eles perguntavam o tamanho de grupo. E isso até para acústica, quando você só tinha tido a detecção acústica. E eu até discuti com a empresa, eu falei, olha, eu não vou colocar quantos bichos tinham aqui. E o pessoal contava o número de assovio, ó, um, dois, três golfinhos. Isso me deixou maluca, sabe? E muita gente, assim, até
propaganda, né? Marketing é a alma do negócio. Tem muita gente que se vende maravilhosamente bem, falar, eu sei contar quantos golfinhos, é só contar número de assobios. Isso é uma balela, isso é uma mentira Tô desmedida, porque, chocada, nunca por ouvi exemplo, falar disso, de contar, subir o seu número nós, de grupo. Pelo contrário, a gente tem que fazer. Por isso a importância da confirmação visual, né? Aquilo que eu tinha falado, que exato, o meu interesse é sempre trabalhar com os dois, à medida do possível, porque aí sim você pode ver quantos bichos tem no grupo, qual é o comportamento que a gente uhum, pode observar visualmente. Tem mãe, tem filhote, são só adultos, qual é a sim, composição? São só jovens, né? Porque toda essa parte sim, da sociedade, né, da organização social dos bichos, está vinculada àquilo que eles estão se comunicando, que eles estão emitindo como som, né? Agora, muito bacana essa tua questão. E aí, eu nunca tinha ouvido falar isso de perguntarem número de grupo de animais e contarem, responderem a partir do número de é, assobios. É quase que surreal para a gente que entende de bioacústica, mas eu acho que é uma resposta interessante e até aquela que já está viajando no assunto, mas até para confirmar a necessidade de se fazer um monitoramento visual com acústico. Já que eles querem uma resposta mais uhum. é, acurada, né, mais específica, então eles vão ter que manter as duas observações para ter esse tipo de resposta. É muito legal isso, que você Sim, com pode até certeza. usar, E né, eu para cheguei, convencer. sim, eu cheguei nessa empresa, eu fui obrigada a colocar número de animais, eu coloquei e coloquei, né, daí tinha a parte de anotações, observações. Eu escrevi bem grande, não é possível estimar tamanho de grupo apenas com sinais acústicos. Por exemplo, isso é possível fazer com cachalote, né, com jubarte, com coja, né? Então, tem algumas espécies que você até consegue fazer isso por causa de como elas vocalizam, né? Por exemplo, as baleias, elas têm um deslocamento mais lento. Então, você consegue ter uma estimativa melhor, né, de quantos bichos tem ali, também por causa né, são grupos menores. Agora, golfinho. Gente, é uma loucura. Em alto mar, você chega a ver grupo de centenas de golfinhos. Eu não vou falar o tamanho de grupo, eu não vou contar assovio, sabe? E, infelizmente, eu sinto muita falta disso na indústria, né? O pessoal que, principalmente fora do Brasil, que não é exigido ser da área, faz o curso, sai, vai trabalhar embarcado, né? E é isso. Então, eu trabalhei embarcado. O especialista de bioacústica nesse projeto dos Estados Unidos é um professor de inglês, sabe? A pessoa perguntou para ele, ele estava ensinando bioacústica para uma menina que estava começando a embarcar. A menina perguntou: o que que é FFT aqui no Vanguard? Ele virou para ela e falei: não sei, isso não importa. Eu falei: como isso não importa? Transformação rápida de Fourier. É assim que a gente transforma a onda sonora em visual, né? Tipo, então, às vezes, muitas vezes falta, né, assim, um embasamento para você exercer esse trabalho que é muito importante, né? É, muito legal, mas temos aí uma geração chegando e trazendo respostas, não, de repente mais perguntas, né? Porque à medida que a Ah, nem gente fale. sabe mais, a gente quer saber mais, a gente tem mais perguntas. E isso que eu acho que é o grande barato da ciência, né? É essa coisa de a gente não tem é infinito, o conhecimento é infinito, porque também vão se criando novas metodologias, e à medida que você aprende um pouquinho sobre um determinado grupo, então você conhece um pouquinho mais, mas aí surgem outras perguntas, né? Isso é muito legal, muito bacana esse teu trabalho de também, como a gente falou, de usar o que a indústria produz em termos de conhecimento para transformar mesmo em conhecimento, criar uma sonoteca
né, no Atlântico Sul, que você vai dar essa base, né? Você vai fazer esse startup. E é como você falou, o Oceano Atlântico Sul é de uma alta biodiversidade de cetáceos, né? A gente que trabalha no Brasil, na costa do Brasil, a gente tem oportunidade de ver um monte de bicho. O pessoal aqui na Europa fica surpreso quando eu falo de todos os bichos que eu já avistei, né? Tudo bem, passei bastante Uhum. tempo no mar, mas praticamente no Oceano Atlântico Sul. A biodiversidade aqui no Atlântico Norte é bem menor, né? No caso de Portugal é bem Sim. alta também a biodiversidade, mas aí para o Mediterrâneo também já vai aumentando outros bichos, enfim. Mas é uma oportunidade muito legal e você fazer, você trazer essa inovação para a indústria também acho muito importante para o trabalho de conservação. Agora, pensando aqui nas suas experiências, conta para gente a sua Uhum. experiência mais desafiadora. Ai, Clau, para mim, a minha experiência mais desafiadora foi aprender a me posicionar como profissional e como mulher nesse ambiente, né? Um ambiente muito machista e não só a indústria offshore, como o meio acadêmico também, né? Então, aprender a me impor respeitando o outro, né? Não deixando o ego interferir. Eu acho muito importante a gente sempre ter em mente que a gente é instrumento, né? A gente está aqui para coletar dado, para divulgar a ciência. Então, eu não sou dona de bicho nenhum, né? Então, por exemplo, eu queria muito trabalhar com os golfinhos rotadores em Noronha, né? Porque eu tenho uma gratidão, uma admiração, mas não foi possível uma parceria ali. Já tinha um outro pesquisador coletando dados, então, enfim, não deu certo. Então, tudo bem, eu não vou arranjar briga, eu desejo sucesso. Assim, o campo é tão vasto, tem tanta coisa para a gente descobrir, né? Então, por exemplo, o projeto que eu estou do doutorado, tem o projeto Sentinelas da Amazônia Azul, né, que a gente está coletando dados, principalmente ali no Nordeste do Brasil, que também tem esse gap, né, de dados ali. A gente teve, por exemplo, uma visualização com detecção acústica de golfinho cabeça de melão, ali no caminho para o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Então, olha que fantástico, né? Então, a gente tem que se manter aberta. E, assim, uma situação que me marcou muito no meu trabalho, que foi muito difícil, foi me posicionar numa situação, assim, que estava tendo abuso de poder, machismo, né? E também, não principalmente, mas também que mexe muito comigo, desvio de metodologia. Porque se a gente não tem método, a gente perde a padronização, né? E daí, como que a gente vai usar esses dados depois se você não seguiu a metodologia, né? Então, para mim, eu levo muito a sério. Então, foi uma situação que as mulheres se posicionaram, por um lado, foi muito legal, teve essa sororidade, né? De quase todas as mulheres que estavam envolvidas e presenciaram essa situação, falaram sobre isso, mas a gente foi prejudicada, a gente foi tirada do projeto, né? E os homens continuaram no projeto, mas assim, foi para mim um divisor de águas, sabe? Eu vi ali quem é a Juliana, quem eu quero ser, sabe? Sair um pouco do discurso, porque é muito fácil a gente falar, né? Difícil mesmo é você se posicionar quando você está numa situação dessas. E foi dificílimo, mas eu não me arrependo, pelo contrário, tenho muito orgulho. Isso contribuiu muito para a minha formação pessoal e profissional. E deixo aqui também o incentivo, né, para outras mulheres, para não deixar a peteca cair, não ceder em situações assim. Eu já passei por muito assédio, sabe? Embarcada em trabalhos também, antes da indústria. E no começo a gente não sabe muito como agir, né? A minha mãe, por exemplo, quando ela me contava a história de assédio, que tinham mexido com ela na rua, era sempre, sei lá, um namorado, ou um irmão, ou um pai que ia atrás, ia defender, ia lá brigar.
Então, quando você se vê numa situação dessa e você tem que fazer alguma coisa, de início a gente fica sem saber o que fazer. Então, eu fui evoluindo nisso, né? De não falar nada, de me esconder, para começar a falar não, não vai fazer isso, sabe? Para me impor e finalmente chegar nesse ponto de chegar na empresa e falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, não estou de acordo, não tá certo de bater de frente, sabe? Fui desligada, mas é isso, é a vida que segue. Ai, Ju, eu fiquei aqui arrepiada ouvindo você falando. É muito importante esse tipo de depoimento, sabe? Porque é uma realidade. Eu agora trabalhei no navio pela primeira vez com 6 mulheres embarcadas. Foi muito legal. Agora, a gente, todas nós conversamos sobre assédio, sobre as dificuldades de ser mulher em qualquer meio. É lógico que no meio offshore, por ser majoritariamente masculino, é uma pressão muito maior, né? E outro dia eu também estava acompanhando o Instagram da Tamara Klink, que eu sou fã dela, né? Que ela está viajando sozinha com o veleiro dela, e aí ela fez um post sobre a questão do Ai, assédio. amo ela. E eu escrevi, Eu eu falei a vi. mesma coisa que eu falei. Quando eu era mais nova, eu sempre reportei. Eu ia ao capitão, se não fosse o assediador, né? Mas eu ia, falava para o chefe o que tinha acontecido e depois ia chorar na minha cabine, aquela coisa tipo, você tem que chorar porque você tem que colocar para fora. Hoje em dia, né? Eu já tenho uma postura de uma pessoa que amadureceu até dentro da indústria mesmo e teve situação há pouco tempo de eu falar na frente e dizer, se continuar com esse comportamento, eu vou fazer relatório, eu vou reportar e tal, tal, tal. Então, assim, a gente, se isso foi eu adquiri isso, né? Porque não dá mais para aguentar. E eu acho que essa geração que está chegando é uma geração que não tem mais que passar por isso. A gente já passou o suficiente. E os homens têm que saber que não vão mais ser aceitos. É a piadinha, como a Ana comentou, é um comportamento estrutural de uma equipe, né, que às vezes tem um chefe ali que tem um comportamento estrutural. Ou você entra naquele projeto e aceita para fazer parte, que é uma loucura, né? Porque nós somos profissionais. Uhum, Você não tem que aceitar fazer parte exatamente. de uma sociedade machista. Não, a gente tem que quebrar, né? Isso é muito importante realmente. E eu acho que também tem isso que você falou que eu achei muito bonito, que é a construção da sua pessoa, da sua bióloga mulher, né? Aquela pessoa que, ok, eu sou assim, esses são os limites e eu não aceito. Não aceito mais, não aceito nada, na verdade, né? Então eu acho isso assim muito fundamental para a gente mudar essa estrutura machista offshore. Ainda bem que hoje em dia já tem bastante material. Na minha época, a gente, nossa, embarcava eu com vários homens, 50 homens, 40 homens, só eu de mulher, bióloga. Então, assim, não foi fácil, mas é isso. Eu também sempre tive personalidade forte. Então, assim, no meu caso, eu acho que me ajudou a ter personalidade forte. Mas, Ah, com infelizmente, tem certeza, a gente tem pessoas que que ficam ser, né, forte, senão. perdidas, né? E aí, você é uma pessoa que já é mais sensível, mais já delicada, mais insegura, juntando a pressão masculina, né? A gente percebe que pode deixar um pouco perder o controle da situação. Então é muito importante que a gente mantenha o controle daquilo que é nosso, que é o nosso respeito, né, o respeito de estar num ambiente profissional, mesmo que seja majoritariamente masculino, e não entrar no lugar de vítima, que é só porque a gente é mulher, a gente é Exatamente. vítima? E não ter Não. medo, né, Claudinha? E eu acho que não ter medo, né, Claudinha? Eu tive muito medo, porque a gente trabalha com o que ama, com o que a gente sonha, e daí você fica, puta, vou ser cortada, né?
vão me tirar a minha imagem, como vai ficar sendo? Eu não quero ser conhecida como a pessoa, né, que passou por esse assédio, isso, eu quero ser conhecida pelo meu trabalho. Então, é um amadurecimento também que eu precisei passar, mas é isso, fica a mensagem, né, para outras mulheres, não tenham medo, é importante a gente se posicionar e trabalho aparece em outros, sabe? A gente fecha uma porta, abre uma janela e é isso, confia no seu potencial, no seu trabalho, na sua seriedade, que tudo vai dar certo. Super dica, muito importante essa dica. Aqui, ó, observadoras de mamíferos marinhos, é isso aí. A gente tem que se posicionar e não ter medo, né, de impor o respeito. E agora vamos falar então um pouco de coisas boas. Conta pra gente a sua experiência mais emocionante. Ai, é difícil escolher uma só, né? Foram tantas. E a gente que é apaixonado, assim, por esses animais, cada vez parece que, tipo, ai, não, essa é a melhor, essa é a melhor. Me marcou muito quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi uma baleia franca do norte, né, que é super raro de ver. Para mim foi muito emocionante. É interessante que lá também a gente faz um monitoramento visual noturno, com binóculo de visão noturna. Para mim foi muito legal ver os golfinhos com binóculo de visão noturna, sabe? Uma outra experiência. Que E tenho máximo! muitas lembranças memoráveis. Nossa, é muito legal. Eu consegui até filmar, sabe, vendo do binóculo. Guardei assim para mim. E teve muitas experiências maravilhosas no PMC, né? Porque era um barco menor, a gente conseguia se aproximar dos animais, porque era um intuito, né? É um intuito do projeto. E eu consegui ver orca, que para mim era um sonho, golfinho cabeça de melão, baleia piloto, nossa, baleia-fim de perto também, sei. Então você tem essa experiência de poder olhar no olho do bicho, ver ele ali tão de perto, acompanhar o comportamento dele, enquanto você também está escutando, né? Porque é isso, a gente estava no visual e no acústico, então às vezes a gente se revezava se o animal ficava ali dando sopa pra gente, né? Às vezes o pessoal saía com o bote para tentar marcar o bicho também. Então, foram experiências muito especiais para mim. Ai, que legal, muito bicho que você viu. E se você tivesse que escolher um deles como seu favorito, qual que seria e por quê? Ai, para mim é a orca, assim, desde pequena. Acho que eu vim em geração Free Willy, né? Para mim, desde quando eu assisti o filme, assim, e é um animal que me marca muito, porque ela se adaptou, né, ao redor do mundo, com dieta especializada, e não só a sua dieta, mas elas também têm as linguagens delas, né, específicas entre os grupos, é uma outra maneira da gente diferenciar elas. As manchas também pelo corpo, então eu sou fascinada pelas orcas e também advogo bastante contra a exibição delas em cativeiro, a exploração delas em cativeiro, que eu acho que também é um tema muito importante, né, da gente falar. Então, com certeza, a estrutura matriarcal delas, nossa, eu sou fascinada pelas orcas. Elas são lindas. Eu fiz agora um trabalho no doutoramento que era sobre cultura em orca. E foi muito legal poder estudar os ecótipos, como os que eles se especializam, a transmissão do conhecimento horizontal e vertical, a questão da menopausa, das vovós que se mantêm no grupo para poder transmitir esse conhecimento ancestral. Nossa, eu sou fascinada pelas orcas também. Ano passado elas eram as minhas favoritas. Eu vou mudando, sabe? Ah, e agora? Fiquei Agora curiosa, eu tô. quem são as favoritas? Agora é o Delfinus delphis, o golfinho comum, porque eu também estou estudando eles no doutoramento. E assim, eles são lindos, eles Ah, têm uma cor, eles eles são. são essa questão da sociedade que se junta e separa os grupos, né? Ai, os Ai, filhotinhos.
Eu amo, mas a orca tem essa coisa. Ela é empoderada, né? A orca ela é empoderada. Ela E é. ela é criativa, né? Porque essa coisa da adaptação em diferentes mares é um instinto criativo da espécie. É muito fascinante. Não, eu sou que Então, nem você, eu também sou louca por sociedade fusão, né? Os golfinhos rotadores também, mas a orca ela tem um lugar muito especial assim no meu coração. ela é, e é linda, né? É um bicho, assim, que quando você vê no mar, é de uma força, né? Porque ela não é uma energia do golfinho, que tem uma coisa mais Uhum. leve, mas ela tem uma energia baleia mesmo, né? Pelo tamanho, mas tem a beleza, que é aquele preto e branco que se destaca, né, dentro da É. água. Ai, é aquela nadadeira enorme saindo da água, rasgando o oceano. Gente, muito lindo. Tomara que você veja aí, ó. Eu também não vi agora, não. Achei que ia ver também, mas você já falou um pouco da sua experiência, né, de ter saído de um ambiente sem mar, né, em busca desse mar da sua vida. Então, conta pra gente o que o mar representa para você. Ai, Cláudio, para mim o mar representa o desconhecido que está além do alcance da nossa visão tão limitada, né? O mar me ensina diariamente, assim, a ter mais fluidez, a ser menos imediatista, aceitar mudanças, aceitar o inesperado. Com o mar eu entendo que nada é permanente, né? São tudo fases. Me ensina também o valor das relações humanas e com o nosso ambiente. E tem uma frase que eu gosto muito da Sofia de Mello Breiner, ela é até portuguesa, né? Acho que você pode conhecer ela. E um dos muitos poemas dela dedicados ao mar, ela fala: Mar, metade da minha alma é feita de maresia. E eu me identifico muito com isso, sabe? Para mim é isso, o mar está presente na minha vida, né? Mesmo quando eu não estou perto dele. Tem uma outra artista brasileira, Estela Miazzi, não sei se você conhece, ela fala muito desse sentimento oceânico, assim, né? E eu fico até emocionada quando eu falo do mar. Ai, que lindo! Nossa, essa frase é maravilhosa, Sofia. Eu a conheci aqui em Portugal e, assim, realmente tem sido uma descoberta e parece que ela dá palavras aos sentimentos que eu sinto em relação ao mar. Muito lindo, muito lindo. E, ô, Ju, quando você está no mar, você tem alguma música favorita ou alguma música que quando você está em terra você gosta de ouvir para te levar ao mar novamente? Eu escuto de tudo, né? E varia bastante dependendo do momento que eu tô passando da minha vida, mas de maneira geral, a música popular brasileira, eu acho que tem um balanço que combina, né, com o mar. Ultimamente eu tô ouvindo muito a música Conchinha da Manhã. Então eu adoro, assim, eu saio do punk, eu começo a trabalhar à noite, né, de madrugada, boladona, e vou ver, assim, o sol nascer, e coloco a música, e fico ali, a música me abraça, sabe, ao mesmo tempo que eu me sinto empoderada, né? E é como se não tivesse mais nada ali, só eu, o mar e a expectativa de registrar alguma baleia ou golfinho. Ai, que lindo isso! Nossa, viu, ouvintes? Não é só trabalho, é muito sentimento, é muita emoção também, né? De observar ou ficar à espera de observar esses animais fantásticos. E, ô, Ju, para os ouvintes que estão aqui despertados, né, com essas suas histórias,
Você tem um link, você pode deixar para a gente informações para que essas pessoas possam entrar em contato com você? Sim, a gente tem o LinkedIn, o Instagram do Ocean Whispers, a gente tem também a página, eu vou deixar com você certinho o meu e-mail, eu também tenho Instagram, eu sou uma pessoa bem acessível, assim, sempre deixo as portas abertas para quem tiver curiosidade, quem quiser aprender mais, quem quiser saber sobre o meio. E também tem a página do projeto Sentinelas da Amazônia Azul, que é uma parceria com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Biodiversidade da Amazônia Azul, né? Então, é um projeto bem grande que a gente está fazendo parte e vem muita coisa bacana por aí. Ai, que Quem bacana. quiser seguir, entrar em contato. Tá bom, vou deixar aqui na mini bio todos esses contatos, esses links interessantes para quem quiser conhecer mais do trabalho da Ju e do trabalho que ela está envolvida, né? Que tem provavelmente vários outros parceiros. E para fechar essa entrevista super agradável, estou super feliz aqui de estar conversando com você. Eu gostaria de saber se você tem alguma dica, alguma sugestão final para dar aí para esse pessoal que está nos ouvindo. Eu acho. Bom, primeiro queria agradecer o convite. Eu também estou muito feliz de estar fazendo parte do seu podcast. Eu já era ouvinte e finalmente poder a gente se conhecer, né? Porque escuto falar tanto da Claudinha, a gente tem vários amigos em comum, então é um prazer poder conversar um pouquinho com você. Eu acho que, assim, com base na minha história, na minha vivência, se você acredita em alguma coisa, se você tem paixão por aquilo, se faz sentido para sua vida, se conversa com o seu coração, com a sua alma, sabe? Luta até o final, vai atrás, vai dar muita coisa errada. Nossa, as pessoas deveriam falar isso pra gente, né? Que a gente começa um projeto sempre otimista. E não que não seja para ser otimista, mas esteja preparado para dar muita coisa errada. E isso também é maravilhoso, porque a gente aprende muito, né? Se desse tudo certo, que aprendizado que a gente ia ter. Então, acho que é isso. A nossa área precisa de muita gente interessada e dedicada, né? Que queira fazer o diferencial, não entre só pelo dinheiro, né? Não entre só pela farra, assim, entre aspas, né? Porque com certeza tem um lado bom, mas tem um lado pesado também, e é um trabalho que deve ser levado a sério. E acho que é isso, Claudinha. Obrigada, foi um prazer falar com Linda você e com os mensagem. ouvintes do podcast. Um prazer todo meu. Muito linda essa mensagem que fala da paixão, que fala da seriedade, né? E que fala também, eu acho que da cooperação. Quando a gente trabalha com o mar, a gente tem que cooperar, porque tem tanto conhecimento aí para ser desvendado, né? E que a gente sozinha não consegue. E eu acho que você também tocou num ponto que eu falei no meu último episódio, que é a gente correr atrás dos sonhos, sabendo que vai ser difícil, sabendo que vão ter percalços, mas que vale a pena, né? E você é um exemplo de sucesso e eu estou muito feliz de poder trazer aqui para nossa comunidade uma pessoa assim para inspirar novas biólogas, novas observadoras de mamíferos marinhos a desenvolver um trabalho sério e com amor. Acho que é por aí que a gente seguiu o nosso caminho, né? Muito obrigada. E você ouviu o podcast Olhos no Mar, uma realização da bióloga Cláudia Herber e jornalista Johanne Russell, com a parceria das observadoras de mamíferos marinhos e da designer Flávia Muniz. Avisa aos navegantes, todo dia 23 tem episódio novo no mar.